Cadê? Idade média. Agora sim. Já vai rolar, gente. Peraí. Aqui. Pronto! Chegamos, Idade Média, começando aqui o nosso rolê. Deixa o slide grande. Isso, deixa eu ampliar a tela. Pronto. Amores, aproveitando bastante nosso tempo aqui, então bom retorno para nós. Vamos embora? Quem estava aqui na última aula do semestre, a última aula que a gente teve lá em julho, o que rolou? A gente fez duas coisas. A gente fechou o conteúdo de Roma Antiga, então a gente fechou no primeiro semestre Grécia e Roma, agora a gente entra em Idade Média, ok? E na última aula eu corrigi com vocês as questões da apostila que vocês receberam no cursinho. Então, a gente fez a correção das questões sobre Grécia e Roma, aproveitando para dar uma revisada e fechar esse conteúdo. E agora a gente começa conteúdo novo, a gente já planejou para isso, para deixar um conteúdo novo, voltando agora, para a gente ir retomando de boinha o novo conteúdo. Beleza? Esse material já está aí para vocês no link, então vocês têm acesso a esse material para consultar. E aí eu vou começar aqui dando uma retomada. Esse slide que vocês estão vendo aqui agora foi o último slide da última aula, em que a gente falou sobre invasões dos povos germânicos que vão invadir o território do antigo Império Romano do Ocidente e vão levar ao fim desse controle político do imperador romano. Vamos situar isso aqui direitinho. Olha o que está rolando aqui. Repara no mapa o que está de rosa e o que está aqui meio de amarelo forte, meio mostarda, é o território do antigo Império Romano. O Império Romano entrou em crise e ele foi dividido em duas partes: Império do Ocidente, que é o que está de rosa, que pega a Europa, e o norte da África, né, parte do norte da África, e o Império do Oriente, que pega o território aqui da Ásia e também o Egito, norte da África. Beleza. A divisão do Império foi para facilitar a administração, ver se o Império sobrevivia. Funcionou? Mais ou menos. Por que mais ou menos? O Império do Oriente sobreviveu, passou a ser chamado de Império Bizantino e durou mais 1000 anos. Mas o Império do Ocidente, correspondente principalmente ao território europeu, foi invadido. Foi invadido por quem? Por povos germânicos. Cadê os povos germânicos aqui? Francos, saxões, anglos, burgúndios, vândalos, alamanos. Estou lendo aqui, olha, esses nomezinhos. Todos esses são povos de origem germânica, ok? Como se fosse um povo dividido em várias tribos, e essas várias tribos atacaram este território. Chegaram em Roma, depuseram o último imperador, foi deposto, foi retirado do poder. E aí, o que vai acontecer? Gente, é um contexto de guerra. São cerca de 200 anos de várias guerras, de invasões, de instabilidade, de medo. E esse medo fez com que, principalmente os moradores das cidades, pelo medo, porque as cidades eram muito atacadas, o que aconteceu com os moradores das cidades? Muitos foram fugindo para o campo e buscaram se refugiar. E aí vai dar origem à Idade Média com qual característica? Com as pessoas, a maioria das pessoas vivendo onde? No campo, no meio rural. Então, a economia rural. Então, a gente já começa a entender as características da Idade Média. Por que a gente tem aqueles feudos? Quem lembra dessa palavra? Que são aquelas propriedades rurais, com os castelos. A vida rural começa em decorrência das guerras e das pessoas buscando refúgio no campo, ok? E aí a gente vai entender, então, o que significa essa Idade Média. Por enquanto, um resgate da última aula para a gente buscar o raciocínio. Ok? Estamos juntos? Bora todo mundo? Estão comigo?
Ok. De boinha, Amanda? Então, vamos lá. Prof. Décios vai falar para você sobre, afinal de contas, que história é essa? O que é a Idade Média? Ei, gente, boa noite mais uma vez, e vamos lá. Olha só, a Marisa iniciou aqui a formação da Idade Média a partir do século V. Importante dizer que, à medida que os povos germânicos foram adentrando no Império, houve uma mistura, uma miscigenação da cultura germânica com a cultura romana que aqui existia. A cultura romana não desapareceu. A partir do século V, quando falamos em Idade das Trevas ou Idade Média, será que Idade Média seria um período do meio, como a palavra faz parecer? Porque vejam, se é média, é porque está entre duas coisas. No caso, entre o mundo antigo e entre a Idade Moderna. E a ideia de Idade Média pode trazer para vocês, de uma maneira equivocada, a impressão de uma era que culturalmente teria uma relevância mediana. Isso não é razoável de assim se concluir, tá bem? É importante dizer que a denominação para esse período como Idade Média, ou período anterior como Antigo, isso foi feito posteriormente pelos próprios historiadores. Então, toma cuidado, porque o ser humano, na Europa, entre os séculos V e XV, ele não acha que ele está numa Idade Média, que ele está entre o mundo antigo e o moderno. Beleza? E aí, vejam, nos acompanhem, por favor, na tirinha. Na primeira, que horas são, é Agar, o viking dos quadrinhos, conversando com seu melhor amigo, o sortudo. Tem um Agar aí do ladinho, Marisa. O Agar dos quadrinhos. Adoro! Conversando com seu melhor amigo, sortudo, perguntando a sortudo que horas são. Sortudo responde que é meio-dia e Agar responde em suspiro que é chato viver na Idade das Trevas. A tirinha está rindo do conceito de Idade das Trevas, certo, Marisa? Perfeito. Amores, muitas vezes a gente vê no cinema, em referências de quadrinho, que a Idade Média era um período sombrio, que tudo era ruim, só atraso, trevas, peste bubônica. Não caiam nisso. Não caiam nisso. A ideia de que era uma era só de atraso. Não é uma era de atraso. Isso é fruto de muito preconceito em relação à Idade Média, a força da religião naquele período. É importante a gente entender cada período histórico dentro das suas características e tirar qualquer olhar preconceituoso em relação à Idade Média. Depois nós veremos que os homens da Idade Moderna, dentro da cultura do Renascimento, depois é que construíram para a Idade Média uma visão negativa, preconceituosa sobre a Idade Média, chamando a Idade Média de Era das Trevas, Era da Ignorância. Ignorância essa que na segunda tirinha o cartunista Dick Browne também brinca. O filho de Agar, chamado Hamlet, após ler o livro, diz para o pai: acho que o mundo é redondo. É mesmo? Agar olha para o horizonte, vê a linha do horizonte e afirma que vai levar o filho ao oculista. Notem, Dick Browne, o cartunista, brincando com a suposta ignorância que seria típica da Idade Média. E o personagem Hamlet, da tirinha, muito inteligente, leitor e racional, ele já enxerga o mundo a partir da razão, não é? A razão que não seria uma marca da Idade Média. Certo, Marisa? Perfeito. Marisa, eu sou o Agar e você é o Hamlet. Filho, só existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: os bárbaros e os não bárbaros. De acordo com quem, pai? Ora, de acordo com os não bárbaros. Amores, percebam o humor da tirinha. O humor da tirinha está em um bárbaro, o viking, Agar, que é grosseirão, retratado na tirinha como um bárbaro, falando que bárbaro é o outro. Notem, tudo muito coerente, o que é algo próprio do humano. Ver o não reconhecer o outro em sua própria humanidade. Então, quando nos referimos aos povos germânicos como bárbaros, na verdade é o olhar romano sobre os germânicos, chamando os germânicos de bárbaros. Esse olhar
de não reconhecer o outro em sua humanidade, ele vai se repetir na história, em diversos momentos. Não vai, Marisa? Amores, a história, infelizmente, a sociedade, nós humanos, somos muito marcados por muitos preconceitos, não é? Então, a gente tinha os romanos que chamavam os germânicos de bárbaros, porque eles não tinham a mesma religião, não falavam a mesma língua. É preconceito. Chamar de bárbaro é uma forma de inferiorizar o outro. Se a gente pensar, os europeus trataram os povos nativos da América, sim, os povos de origem africana, sim, e a gente vem carregando esses preconceitos e que marcam ainda a nossa sociedade. Então, cuidado com esses conceitos, ok? Esses conceitos são importantes, por isso, quando os romanos chamavam os germânicos de bárbaros, ou os europeus vão chamar os vikings de bárbaros, porque eles não eram cristãos. Isso é preconceito, isso daqui vem o racismo. Então, esses conceitos são muito importantes para a gente prestar atenção e, obviamente, refletir sobre vários contextos históricos. E vocês devem evitar marcação de qualquer item que trate outra cultura de maneira inferiorizada. Seja essa outra cultura a cultura germânica, ou a cultura indígena, ou negra, africana, não importa. Bora, Marisa? De boa, gente? Tá rápido? Tá de boa? Tá de boa. Boa? Então, vamos! Então, a gente está pegando ideias básicas aqui sobre esse contexto da Idade Média. Amores, linha do tempo para a gente se localizar. A Idade Média, oficialmente, ela começa no ano de 476. É o ano que marca oficialmente a queda do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média. É um período que vai durar aqui quase 1000 anos, então é um período histórico bastante longo, ok? E que finaliza em 1453 com a queda do Império Bizantino, ou seja, o antigo Império Romano do Oriente. Então, olhem, as referências de início e final estão marcadas pelo Império Romano. Aqui o fim do Império do Ocidente, aqui o fim do Império do Oriente. Gente, isso é uma convenção estabelecida pelos historiadores. É claro que, se eu pegar no ano de 475 e depois 476, vai fazer alguma diferença gritante na vida das pessoas? Não. As mudanças, elas são processuais. Mas os historiadores escolhem alguns marcos para estabelecer, para simbolizar a mudança. Qual é o símbolo? A deposição do imperador. Mas as guerras, os conflitos, as invasões germânicas, as dificuldades, elas já vêm acontecendo durante muito tempo, até chegar à deposição do imperador, ok? Então, essa é uma escolha para ajudar a organizar e facilitar os nossos estudos, é uma escolha didática. E aí, o que a gente tem, por falar em escolha didática? Posso eu? Então, gente, como vocês podem notar, a Marisa apresentou a Idade Média inserida entre os séculos V e XV. Como é um período muito extenso, nós não podemos tratar esse período de uma forma uniforme. Ou seja, não podemos pensar que são cerca de 1000 anos de uma mesma coisa na Europa. Fica mais didático e mais razoável para o nosso raciocínio falarmos primeiramente numa alta Idade Média, que vai do século V ao XI, e depois, já no século XI, vamos apresentar a vocês um conjunto de mudanças que ocorreram na Europa que vai fazer mudar a cara da Idade Média, a cara do continente europeu, e aí falaremos em Baixa Idade Média. Falamos em Alta Idade Média porque é o período de formação da Idade Média, quando ela vai atingir suas características que lhe são muito próprias, no seu momento máximo, de Alta Idade Média. E depois, Marisa, teremos a Baixa. A Baixa Idade Média, amores, baixa é no sentido de que a Idade Média está acabando. Mas ela vai gastar quase 500 anos para acabar? Vai. Lentamente as características da Idade Média vão mudando, até a gente entrar na Idade Moderna. Mas não quer dizer que seja menos importante, pelo contrário.
É um período muito rico, muito intenso da história europeia, ok? E aqui a gente colocou alguns acontecimentos históricos importantes, as cruzadas, o principal surto de peste bubônica, que são alguns tópicos que a gente vai comentando pelo caminho. O que é importante? Localizar. Aqui, ó, vocês já estão localizados no tempo, na linha do tempo, em que período que isso trata. E aí eu quero voltar rapidinho no mapa para salientar com vocês o seguinte. Aqui a gente está localizado no espaço. Amores, Idade Média. Este é um período histórico, uma caracterização que se aplica exclusivamente à Europa. Continuamos estudando Europa. Idade Média só teve na Europa. No Brasil não tem Europa, no Japão não tem Europa, na África não tem Europa. Não ok? tem Idade Média. A África não tem Europa, é impossível. Não tem Idade Média. A pessoa está ficando louca, ainda bem que tem alguém do meu lado. Então, amores, significa assim, as características que aqui vamos tratar, localizadas entre os séculos V e XV, valem para a Europa. Portanto, quando falamos entre os séculos V e XV, se você pensar o continente americano, você vai ter outra realidade política, outras relações sociais. Aqui você não vai ter um mundo feudal, típico da Europa medieval, certo, Marisa? Perfeito, arrasou. E aí, então, um mapa que já mostra como ficou a Europa após a queda do Império Romano. Amores, reparem no mapa. O que está aqui? Opa, Oi? temos uma pergunta. Diga. Fala, Wesley. Não era ninguém, Marisa. A gente está Boa noite, desculpa, cliquei sozinho. Tá vendo? Tudo bom, Wesley? Quem está assistindo a aula da gente é só o Bill Gates. Não, essa galera tá lá do outro lado, tá todo mundo junto, aqui ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos Gente, quando a juntos. gente já escuta vozes já há 1 ano e meio dando aula aqui isolados, tem hora que a gente pensa, olha, Marisa, alguém conversou com a gente. Uhul! A Vamos gente lá. fica feliz. Amores, fiquem à vontade, ok? Para interromper e perguntar e falar e comentar. Mas sem atropelar um ao outro, né? Cada hora é um. Vocês não têm todo mundo de uma vez igual vocês fazem, não, tá? Cada hora é um. Porque todo mundo vai querer falar de uma vez só, Marisa. Eu conheço eles. Como aluno fala, gente. Bora! Vamos lá, amores. Então, uma localização no tempo. Opa, aí, ó, a Bela tá rindo da gente. Tá vendo? Conversa demais. Amores, então, localização no mapa. Reparem o seguinte: o que está aqui, então, de amarelo, de marrom, de verde, rosa e tal, são os povos germânicos que invadiram. Então, olha, ostrogodo, burgúndio, franco, bretão, visigodos, tudo povo germânico que invadiu. Não existe mais a autoridade do imperador de Roma do Ocidente, mas o Império do Oriente sobreviveu. Tem um imperador aqui que comanda esse território de alaranjadinho e que vai passar a ser chamado de Império Bizantino. Beleza? Não é o nosso foco agora. O nosso foco é o território europeu. A partir dessas invasões, vão se formar vários reinos. E a gente tem algumas características comuns entre esses vários reinos. Por exemplo, eles vão, uns mais lentamente do que outros, mas eles vão se convertendo ao cristianismo. Então, esses povos vão se tornando povos cristãos. Por quê? Pelo contato com os povos romanos. Exatamente. Vamos lembrar que na Roma Antiga, ainda na Roma Antiga, o cristianismo nasceu. E que Roma se fez cristã oficialmente a partir do imperador Teodósio no século IV depois de Cristo. Então vamos com calma. A Igreja Católica, Apostólica e Romana. O Império Romano já se fez cristão, já se fez católico. Do contato entre povos germânicos com a cultura e a religiosidade típica de Roma, Igreja Católica no caso, desse contato vai haver um lento processo, muito lento, vai demandar boa parte da Idade Média para que esses povos, aos poucos, venham se converter ao cristianismo, tá bem? Para isso contribuíram bispos,
pregadores do cristianismo dentro dos diversos reinos germânicos. Primeiro, boa noite, Suzana. Que bom que você chegou aqui. Tudo bem, querida, com você? Seja super bem-vinda. Bela, antes de se converter ao cristianismo, eles tinham qual crença? Ótima pergunta, Bela. Qual era a crença desses povos germânicos? De um modo geral, eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses, algo semelhante com o que a gente tem, por exemplo, da mitologia nórdica, crença em vários deuses, muito semelhante ao que os romanos acreditavam antes de se converterem ao cristianismo. Tudo bem? E esses povos vão sendo convertidos. E aí, amores, sobre essa conversão, ela vai se dar de duas formas. Pela pregação, pelo estímulo, pacificamente e tal. 2, pela imposição. Muitas vezes a pressão, a imposição de reis, de autoridades religiosas, também acabavam forçando essa conversão. Ok? A Amanda fez uma pergunta ótima aqui, olha. A queda de Constantinopla ocorreu pelos povos germânicos ou otomanos? Otomanos, Amanda. Perfeito. Ok? Lá no final da Idade Média. Aí a gente tem a invasão dos povos otomanos que leva à queda do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Ok? A gente vai ver isso lá na frente. Tá bom? Ótimo. Amores, então, um dos exemplos que a gente queria trazer para vocês sobre esse processo de conversão tem a ver com esse rei dos francos, que foi um dos povos germânicos que futuramente vai dar origem à França. Observe essa imagem que o Prof. Décios vai explicar para vocês, que é muito legal. Então, gente, olha só. Primeira coisa é insistir na ideia de que a cultura romana não desapareceu, né, gente? Na história não tem dedos de Thanos fazendo as coisas evaporarem, desaparecerem, certo? Todo mundo entende piadinhas Marvel, né? Quem não assistiu Os Vingadores, vocês que lutem. Olha aqui, amores. A cultura romana não desapareceu. Ela vai se integrar à cultura germânica. E daí vai haver uma série de manifestações, de forma disso se expressar na cultura medieval, que vocês não devem decorar, mas devem entender. Então, quando projetamos para vocês essa pintura é do século ou XV ou XVI, de um artista alemão chamado Albert Dürer, certo, Suzana? Do século XV e XVI, a pintura retratando um rei que, na verdade, é do século VIII virando para o IX. Carlos Magno foi um rei franco que, no dia de Natal do ano de 800, 25 de dezembro do ano de 800, se converteu ao cristianismo, certo? E ele foi um rei especialmente relevante na Idade Média. Você vai, então, estudar o reinado de Carlos Magno, o reino franco? Não vai. Você vai, junto de mim e da Marisa, ler a imagem, interpretar a imagem, desenvolver essa habilidade crítica de leitura e interpretação da imagem, porque alguma imagem para você interpretar no Enem vai aparecer, tá bem? E nesta pintura, embora ela não seja da Idade Média, ela expressa ideias e valores que são da Idade Média. Insisto, o rei é do século VIII, a pintura, século XV. Beleza? A pintura, portanto, é posterior. No balãozinho, leiam com a gente. Carlos Magno representa a ideia de integração cultural, de germânicos cristianizados que abraçavam elementos romanos. Por exemplo, quando, lá no alto à esquerda da pintura, vocês veem a figura de uma águia lá no alto, o emblema de uma águia, a águia era símbolo de poder já entre os romanos. Amanda fez uma ótima pergunta aqui, olha. Ele se converteu ao cristianismo para ter uma melhor influência para com a população? Perfeita a sua pergunta, Amanda. Provavelmente, sim. Isso era uma forma de garantir uma aliança política com a Igreja. A gente vai ver que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Europa medieval. E ele, ao se converter ao cristianismo, ele se torna um aliado da Igreja
E isso é usado como elemento, como instrumento de poder por ele reforça o seu próprio poder, ok? Agora, você vai me perguntar assim, foi só o interesse? Ele não acreditava? Eu não tenho como te responder isso não, ok? O que é fato é, ele se converte, e essa conversão era politicamente interessante para o rei. Se ela foi uma conversão verdadeira ou não, aí só ele, Deus sabe. É. E Né? Marisa, é fato, Amanda, que quando a igreja faz aliança com os diversos reis germânicos, há um processo de legitimação de poderes, né? O rei legitima o poder da igreja, a igreja legitima o poder do rei. Há uma troca de interesses ali, tudo bem? Outra coisa, de fato, é algo sedutor imaginar que Deus abençoou aquele rei por intermédio da Igreja Católica. Se você é seguidor de Carlos Magno na Idade Média, há um aspecto que é fortemente sedutor, religiosamente sedutor, e que naturalmente é também politicamente sedutor. Isso facilita a liderança dele junto a seus governados. E importante, na medida em que o rei se fez batizado segundo o cristianismo católico, todos os seus seguidores também têm que se tornar cristãos católicos, ok? A conversão do rei vai significar a imposição do catolicismo sobre seus homens, sobre seus seguidores. Eu acho que tem pergunta. É o que acontece hoje com a política e a bancada evangélica. Pois é, Suzana, é complexa essa questão, né? Essa relação entre política e poder. O mais interessante é a gente pensar nisso, assim. Bacana a sua observação, porque faz a gente pensar nisso. Quando o professor Dess falou que o Carlos Magno ele se converte ao cristianismo, automaticamente o cristianismo passa a ser imposto e as pessoas perdem alguma liberdade religiosa que elas possam ter, porque ele vai obrigar as pessoas a se converterem, inclusive com muitos atos de violência, de vilas inteiras atacadas, de pessoas que resistiam à conversão ao cristianismo. E aí a gente pensar para isso hoje é um princípio fundamental da nossa Constituição atual, que o Estado é laico, que a política deve ser laica. O que é isso? Ela não deve se envolver com religião. Política é uma coisa, religião é outra. E a religião ela tem que ser uma escolha pessoal, seja qual for a religião, ok? Não tem uma questão pessoal voltada para uma religião específica, seja qual ela for. O fato é que se algum governante de uma religião X qualquer, ele começa a misturar política com religião, a gente corre um sério risco de perder a nossa liberdade individual, de crer ou não. E esse é um perigo grave que a gente percebe em vários momentos históricos. Perfeito, igual a Suzana colocou, poderia ser de matriz africana, católico, budista, evangélico, muçulmano, não interessa. Política não pode se misturar com religião, porque porque esse governante pode usar a força política, às vezes até a força militar, para impor uma crença religiosa e matar a nossa liberdade. Esse é o maior perigo que a gente corre quando essas coisas se misturam, e que foi o que aconteceu na Idade Média. O cristianismo começa a ser imposto e várias pessoas vão sendo perseguidas e, por medo, acabam se convertendo ao cristianismo, nem que seja na aparência, ok? Lembrando, Marisa, que o presidente da República, governador, prefeito, não importa, todos nós temos o direito de professar a própria fé. O que a gente lamenta é quando esta fé, que é um atributo do indivíduo, passa a interferir em decisões que são públicas. Então, se o alinhamento do presidente da República é mais próximo dos evangélicos, todos devemos respeitar. O que lamentamos é quando não há contrapartida e a gente vê uma série de atos, muitas vezes violentas, contra religiões, por exemplo, de matriz africana, que sofrem enormemente com preconceito, inclusive com manifestações públicas sobre pessoas negras, né, da sociedade brasileira, que, quando se posicionam contra o presidente da República, são
destratadas, né, em relação ao seu cabelo, sua pele, sua religiosidade. Isso aí sim é lamentável. Mas, enfim. No Brasil, o preconceito religioso ele está muito associado ao preconceito racial, né, étnico-racial, porque boa parte do preconceito é em relação a religiões de matriz africana, como a gente viu a manifestação agora na Olimpíada do Paulinho, do jogador de futebol, que fez uma comemoração do gol fazendo referência à sua religiosidade matriz africana, e ele foi bombardeado nas redes sociais com crítica, com preconceito. Isso muitas vezes está ligado a esse preconceito étnico-racial também. Oxóssi, perfeito, Suzana. Muito bem. Agora, nós afirmamos para vocês, voltando a Carlos Magno na imagem, que a cultura medieval ela é a expressão de uma mistura da cultura romana com a germânica. Então, por exemplo, a espada é a própria dos guerreiros germânicos. O orbe, eu acabei de descobrir que a palavra é masculina e eu falo ela no feminino a vida toda, é essa esfera com a cruz na ponta. A ideia que simboliza a aliança dos francos com a Igreja Católica, e ali ele segura... Ali está feminino? Não. É um orbe. A ideia do Cristo sobre o mundo, sobre o globo, o que representa a condição cristã deste rei e que ele está submisso à Igreja, ou aliado à Igreja e submisso ao Cristo. Quem manda no Cristo, segundo a iconografia da imagem, quem manda no globo, quem manda na terra é o Cristo. Aí notem, na imagem, tem cultura germânica? Tem. Tem cultura romana? Tem. Tem cristianismo? Tem também. Tudo junto e misturado. Aliás, já que estamos falando de religião, né, cultura brasileira é tão marcada por sincretismo religioso. Ora, esse sincretismo de ideias e valores é algo próprio da humanidade, está aqui expressa na pintura do Albert Dürer, lamentável quando não reconhecemos e não respeitamos esse sincretismo. O que é sincretismo? Ótimo. Sincretismo é justamente essa mistura de várias referências religiosas, Bela. Por exemplo, quando a gente vê a associação entre santos católicos e, por exemplo, referências de religiões de matriz africana. Por exemplo, Iemanjá, você pega São Jorge, e que muitas vezes a gente vê a São Jorge, por exemplo, como uma referência tanto católica quanto a referências de religiões africanas. Entendi. Entendeu? Então, essa ideia do sincretismo, que inclusive, muitas vezes, é uma forma de sobrevivência. O catolicismo ele vai ser imposto aqui no Brasil aos povos de origem africana e, como uma forma de tentar preservar as culturas africanas, o que eles fizeram? Eles foram associando os seus santos para poder preservar a sua cultura, ok? Tem uma música do Jorge Ben, que o Jorge Ben canta como Zeca Pagodinho, que é maravilhosa, que ele vai falando do sincretismo, a música em homenagem a São Jorge, é maravilhoso. A lavagem da escadaria do Bonfim é um ritual católico ou é do candomblé? A pergunta está feita. E se for dos dois? Não é? Você tem ali... Vocês estão vendo a tela que a gente mudou para vocês, não estão? Estão vendo a tela, estão vendo as imagens aí da lavagem da escadaria do Bonfim, sim ou não? Sim. Aí, foi quem que perguntou? Foi a Bela? Foi a Bela. Ô, Bela, você está vendo o sincretismo na imagem. Você tem cristianismo e você tem manifestação de matriz africana junto e misturado, se encontrando em sincronia. Entende? Junto e misturado, que é muito, muito, muito bonito e é tão forte na cultura brasileira, e negar isso é de uma tristeza absoluta. Entendi. Obrigada. Cultos evangélicos com sal grosso também é sincretismo? Acredito que sim, Suzana. Acredito eu não que sei sim. afirmar. Eu não sei especificamente, eu nunca li especificamente sobre esse uso, mas o sal grosso vem muito desse uso, às vezes, dessas tradições populares,
e que você mistura com ou alguma igreja, por exemplo, pode ser uma forma de sincretismo. Não sei te dizer especificamente, mas eu imagino que sim, ok? Que é essa ideia de limpar a alma, né? De tirar o mal olhado, ter um pouco o papel do sal grosso. Mas é bastante essa ideia. Eu acho que vocês pegaram a ideia dessas misturas. O candomblé, que tem essas festas, as baianas, os vestidos, o uso das plantas para purificação, que vem da matriz africana, e isso é feito com a lavagem da escadaria da Igreja Católica. Então, isso é uma marca muito bonita da nossa cultura e do nosso sincretismo. Ô, Bela, pensa que nosso calendário é organizado segundo as determinações da Igreja Católica, não é? No Ano Novo, há pessoas em Belo Horizonte que vão à Lagoa da Pampulha e homenageiam o Iemanjá, não é? Na virada do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, seguindo um calendário que foi organizado pela Igreja Católica. Aí a pessoa, às vezes, ela se diz cristã, ela se diz católica, ela se diz evangélica, ela vai à Lagoa da Pampulha e homenageia Iemanjá. Vejam que é muito humano e muito bonito esse encontro de culturas. Certo, Marisa? Muito bem. Amores, de boa até aqui, então? Vamos falar mais da igreja, entender um pouco melhor qual é o papel dessa igreja na Europa medieval, da igreja católica especificamente. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem o processo das guerras de invasões e a retirada do imperador do poder, o imperador de Roma, do Ocidente, imaginem que vai ficar um vácuo, um vazio de poder, de autoridade, porque caiu o imperador, cai boa parte das autoridades políticas, liderança do exército, a estrutura do Estado que existia em Roma, ela vai caindo. E aí a gente vê um período de guerra, de muita insegurança, de medo e ausência de lideranças para conduzir esse processo. E aí, em meio a esse conflito, em meio a essa desordem, o que acontece? As autoridades religiosas, eles acabam assumindo papéis que extrapolam a questão religiosa. Como assim? Às vezes a gente tem a igreja, e a gente vê isso muito aqui no Brasil, né? Muito forte como herança europeia, aquelas cidadezinhas que crescem ao redor da igreja. E a igreja, ela é o coração ali da cidade, não é? Na Europa, a gente vê isso muito na Europa medieval. A igreja como a principal construção, como centro de referência das cidadezinhas, e ali bispos, autoridades religiosas, às vezes ajudavam a organizar a resistência, inclusive lutando mesmo na guerra, tentando organizar a distribuição de alimento, negociando politicamente com os invasores. Então, essas autoridades religiosas, eles vão adquirindo muito poder nessa sociedade, a ponto de a Igreja Católica ser a instituição mais importante, mais poderosa da Idade Média. Então, reparem que a gente colocou aqui, olha, eles passam a exercer um papel político, negociando com os bárbaros. Reparem que bárbaros está entre aspas, é uma expressão preconceituosa, ok? A gente põe de propósito para reforçar isso com vocês. Um papel econômico, distribuindo víveres, né, alimentos, esmola, ajudando a população, protegendo os mais pobres, os órfãos eram protegidos pela igreja, papel militar, muitas vezes ajudando a organizar algum tipo de resistência, e a igreja passa a ser essa referência. E aí, nesse sentido, um período em que as pessoas eram muito religiosas, elas vão se convertendo, e a igreja acaba se tornando uma instituição muito poderosa e muito rica. Muitas pessoas deixavam em testamento todas as suas terras, riquezas para a igreja. E a igreja, então, passa a ser muito rica, muito poderosa, e isso vai dar um poder, um destaque, uma influência a ponto de a gente ter a igreja conduzindo os reis, influenciando reis como Carlos Magno a se converterem ao cristianismo, a forçarem a conversão da população ao cristianismo, porque quanto mais fiéis, mais impostos, mais poder,
a igreja ia adquirindo ao longo desse contexto, certo? Certíssimo. Nós temos tempo para mais? Nós vamos até 8h40? Nós temos 3 minutos. 3 minutos. Para a Muito gente bem. concluir. Então, gente, importante dizer que se para nós é muito claro a necessidade, é muito clara a necessidade de separar o Estado da igreja, né? As questões dos homens das questões da fé, isso não é claro na Idade Média, ok? Então, a gente precisa de respeitar a Idade Média no tempo dela. Naquele tempo, confundir questões da fé com as questões políticas era o normal daquele tempo. Se pudéssemos, né, interpelar um homem da Idade Média europeia e questionar, olha, não pode igreja atuar na política, não pode política misturar com a igreja. Para a Idade Média isso não faz sentido. Não faz sentido. A humanidade precisou de muito, muito, muito tempo para promover, né, a separação entre aquilo que é do Estado, com E maiúsculo, e aquilo que é da fé. E a gente ainda erra rude nessa separação, ok? Não consolidamos uma maturidade sobre esse tema, por isso ainda erramos tanto. Certo, Marisa? Nosso tempo esgotou? Certíssimo. Amores, até aqui, tá de boa esse início da construção da Idade Média, a gente entender esse contexto em que as pessoas estão vivenciando essa guerra, um contexto de insegurança, fuga para o campo, a igreja aparecendo como refúgio, como forma, como instituição que organiza e que isso vai transformando a Igreja Católica em uma instituição extremamente rica e poderosa. Até aqui, tá de boa esse rolê inicial da Idade Média? Fala com a gente. Sim. De boinha? De verdade? Sim. Então, ó, vamos, deixa eu voltar aqui para a gente ver vocês. A gente vai fechando com essas ideias iniciais aqui sobre a Idade Média. Eu acho que a gente conseguiu avançar bastante hoje, a gente construiu todo esse rolê inicial da Idade Média, principalmente a partir desse poder da igreja, ok? A parte política e social nós vamos deixar para a próxima aula para a gente organizar as ideias direitinho. Beleza? Amores, eu estou vendo aqui quem é que vai entrar com vocês com a matemática. Eu já não sei se é o Lucas, se é a Fernanda hoje. Deixa eu ver. Por quê? Eu não sei se teve essa confusão para vocês, um pouco dos horários da aula. Eu me confundi aqui um pouco. Não tem um horário aí, um PDF do grupo? Tem o PDF aqui do grupo, mas é porque a gente viu uma informação um pouco... é o Lucas mesmo, que vai entrar às 8h40. Eu estou com medo do Lucas ter se confundido como eu me confundi, porque teve um envio de um horário aqui, inicialmente, de que a aula começaria de História às 8, de Matemática às 9. Na verdade, Os 10 minutos mais cedo. Eu não sei se para vocês ficou confuso ou ficou de boa isso. Ficou confuso. Ficou confuso. Ficou confuso, né, Amanda? Eu vi isso, eu vou reforçar, vou pedir a Nath aqui a gente reforçar isso com vocês, que eu acho que a Maísa tinha... A Maísa se confundiu ali. Ela colocou 19 horas, 20 horas e 21. E aí eu estou com medo do pessoal ter feito confusão, e às vezes o próprio Lucas, porque eu achei que era uma mudança e eu ia entrar às 8. Então, eu vou mandar aqui no grupo, não vou sair não, vou esperar o Lucas entrar, enquanto isso a gente pode bater no papo, tirando dúvida e tal, mas deixa eu mandar aqui no grupo. A gente consegue perceber se o Lucas já está na reunião? Consegue, ele vai aparecer aqui para nós, mas ele não está, não. Quer ver? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Nath. Vou só gravar um áudio para ela aqui, peraí. Não vai embora não, hein, que tem matemática, peraí.
Ei, gente, eu vou pedir licença a vocês para tocar outros rolês aqui em casa. Um beijo para todos e todas. É nóis semana que vem. Marisa, vamos fazer o nosso coraçãozinho, que eles estão carentes da gente. Podem achar que o casamento está em crise. Beijo! Fiquem com Deus. Sim, gente. Até mais. Beijinho. Ó, eu vou. Ah, o Lucas entrou. Aí, Lucas. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo Foi mal pelo jóia. atraso aí. Não, tranquilo. Eu tinha me confundido aqui também no início do horário, mas está tudo certo. Vou me Eu desligando. tava achando, eu confundi aqui, eu achando que era 8h50, mas é 8h40, né? 8h40.